8 segredos que você nunca deve contar a ninguém. A vida desmorona não pelo que revelamos, mas pelo que entregamos nas mãos erradas. Há um peso invisível em falar demais. Muitas vezes não percebemos, mas cada palavra que entregamos carrega um pedaço de nós. Existe uma dor silenciosa em abrir a alma na esperança de acolhimento e encontrar apenas julgamento ou indiferença. O excesso de exposição nasce quase sempre do desejo de validação, do impulso de mostrar que estamos vivos, que temos algo a dizer. Mas, em vez de força, ele traz fragilidade. Em vez de conexão, muitas vezes gera vulnerabilidade mal direcionada. Sêneca nos alertava: poucos são os que guardam segredos, e menos ainda os que merecem confiá-los. É uma lembrança dura, mas necessária. A confiança é um bem raro, e nem todos que se aproximam de nós sabem ou merecem cuidar dela. Marco Aurélio, com sua sabedoria, nos lembra de algo ainda mais profundo. O silêncio é a resposta muitas vezes mais sábia. Nem todo silêncio é medo. Às vezes, o silêncio é maturidade, é disciplina, é poder. Existe um risco oculto, quase invisível, de acreditar que compartilhar tudo é sinônimo de coragem. Mas não é. Coragem também é saber proteger. Força também é saber calar, porque o que você revela sem cuidado pode se transformar em arma contra você. E no fundo, não se trata de esconder, mas de escolher em quem a sua confiança se deposita. Este vídeo é um convite a olhar para dentro e reconhecer os limites que protegem sua essência. Aqui, você vai descobrir 8 segredos que nunca devem ser entregues a qualquer pessoa. Segredos que, preservados, blindam sua mente, guardam sua energia e protegem seu destino. Porque sua vida não se destrói apenas pelos inimigos que você enfrenta, mas também pelas mãos em que você coloca o que é mais precioso dentro de si. Antes de avançarmos, quero deixar um convite especial. Se este tema ressoa com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Assim, você continua recebendo reflexões que fortalecem sua mente e sua jornada. E se você tem sentido que a ansiedade tem roubado sua paz, clique no primeiro link da descrição e baixe o e-book Ansiedade sob Controle. Ele pode ser o primeiro passo para restaurar a calma e reconquistar o domínio da sua mente. 1. Seus planos ainda não realizados. Existe uma tentação quase irresistível em compartilhar aquilo que ainda está nascendo dentro de nós. Uma ideia, um projeto, um sonho. Sentimos vontade de contar, porque no fundo buscamos aprovação. Buscamos o brilho nos olhos do outro que confirme: sim, isso é bom, isso vai dar certo. Mas aqui mora um dos maiores bloqueios da mente. Falar demais sobre o que ainda não foi feito cria uma falsa sensação de realização. A neurociência mostra que quando contamos nossos planos antes de agir, o cérebro libera dopamina como se já tivéssemos conquistado algo. E, paradoxalmente, essa antecipação diminui a energia real para concretizar. Sêneca nos lembra com clareza: obras, não palavras. É a ação que sustenta a verdade, não o anúncio. A vida pede que você proteja o espaço íntimo de criação, porque um plano exposto cedo demais é como uma semente arrancada da terra antes de florescer. Pense nessa metáfora. Uma semente precisa de silêncio, de escuridão e de tempo para se fortalecer debaixo da terra. Se alguém cava o solo para ver seu progresso antes da hora, ela morre sem nunca dar fruto. Assim também são os planos ainda não realizados. Quando você os expõe antes do tempo, enfraquece sua força vital. Por isso, os projetos que ainda estão no papel pedem recolhimento. Guarde-os como quem protege algo sagrado. Confie menos no aplauso externo e mais no poder silencioso da construção diária. Porque o verdadeiro triunfo não nasce do que você anuncia, mas do que você concretiza. 2. Suas fraquezas emocionais mais profundas. Revelar a alma é um ato de confiança, mas nem todo ouvido merece esse peso. Existe um perigo silencioso em expor suas vulnerabilidades mais íntimas para quem não tem maturidade, compaixão ou sabedoria para acolhê-las.
Quando mostramos nossas feridas ao olhar errado, elas não são cuidadas, mas transformadas em munição. A psicologia nos ensina que, em relações tóxicas, a fragilidade revelada cedo demais pode ser usada contra nós, distorcida, manipulada e devolvida em forma de ataque. Marco Aurélio nos orienta com firmeza. A alma não deve entregar suas dores a quem não sabe curá-las. Há uma sabedoria nesse conselho. Nem todo ombro é abrigo, nem todo silêncio é seguro. O espaço da vulnerabilidade deve ser protegido como um território sagrado, onde só entra quem provou, pelo tempo e pela presença, que sabe cuidar e não explorar. Imagine essa metáfora. Mostrar a cicatriz ao cirurgião é sabedoria, porque ele pode ajudar a tratar. Mostrar a mesma cicatriz ao inimigo é ingenuidade, porque ele pode usar contra você. Assim também é com nossas dores internas. Elas precisam ser compartilhadas. Sim, mas em lugares de confiança testada, em espaços de acolhimento real. Proteger suas fraquezas não significa negar sua humanidade, mas compreender que nem todos podem carregá-las sem distorcer o seu valor. Guardar suas dores em silêncio até encontrar o espaço certo é, em si, um ato de força. Porque ser forte não é não ter feridas, mas saber a quem mostrar. 3. O bem que você faz em silêncio. Há uma pureza que se perde quando o bem é exposto demais. A virtude verdadeira não nasce da necessidade de aplausos, mas da naturalidade do gesto que não pede reconhecimento. Quando contamos em excesso o que fazemos de bom, corremos o risco de alimentar não a bondade, mas o ego. E quando o ego cresce, o espírito enfraquece. Epicteto nos lembra: o que é bom não precisa de testemunha. A bondade, quando é genuína, sustenta-se sozinha. Ela não precisa ser exibida, porque já carrega em si mesma a força da transformação. A neurociência mostra que, ao expor demais nossos atos generosos, ativamos mecanismos de recompensa externos que, pouco a pouco, corroem a motivação intrínseca. Em outras palavras, quando o aplauso substitui a intenção, a essência se perde. A metáfora é clara. A raiz que sustenta a árvore nunca aparece. Ela não precisa ser vista para ser indispensável. Assim também são os gestos silenciosos. Eles podem não brilhar sob a luz dos olhos alheios, mas são eles que alimentam a grandeza invisível da alma. Fazer o bem em silêncio é um dos maiores atos de força, porque significa escolher a virtude em vez da vaidade, a construção interior em vez do reconhecimento externo. Significa entender que a bondade não se mede pelo que os outros veem, mas pelo que permanece em nós quando ninguém está olhando. 4. A intimidade da sua vida familiar. A vida familiar é como um fogo aceso dentro de casa. Ele aquece, protege e sustenta, mas só permanece vivo porque está resguardado. Quando expomos demais nossa intimidade, abrimos as portas para julgamentos, comparações e interferências que não fortalecem, apenas desgastam. O que deveria ser refúgio acaba se tornando palco, e o que deveria ser força se enfraquece diante de olhares alheios. Sêneca nos recorda: a casa é o refúgio, não palco. A sabedoria está em preservar esse espaço sagrado, não como esconderijo, mas como fonte de energia que só floresce na proteção. A psicologia relacional mostra que, quando tornamos públicas nossas dinâmicas mais íntimas, criamos fragilidade nos vínculos internos, permitindo que pequenas rachaduras se ampliem sob a pressão externa. A metáfora é simples: a lareira que aquece dentro de casa se apaga quando exposta ao vento. Assim também é a vida privada. Não é o silêncio que sufoca, mas a exposição que rouba a força do que só poderia crescer em segredo. Guardar a intimidade não é medo, é maturidade. É compreender que certas partes da vida não precisam de testemunhas, apenas de cuidado, porque o que é verdadeiramente precioso não se exibe, se protege. 5. Seu sofrimento em tempo real. Compartilhar a própria dor enquanto ela ainda pulsa
pode parecer um pedido de ajuda, mas muitas vezes se transforma em vulnerabilidade mal direcionada. Quando a ferida ainda está aberta, qualquer olhar pode interpretá-la, distorcê-la ou até usá-la contra você. O sofrimento exposto no auge do caos não traz alívio, mas pode gerar exploração ou julgamento. A neurociência mostra que narrar um trauma sem o devido processamento aumenta os níveis de estresse em vez de reduzi-los. É como mexer em uma ferida ainda inflamada. A dor não se cura, apenas se intensifica. Por isso, o silêncio, nesse caso, pode ser mais terapêutico do que a fala precipitada. Marco Aurélio nos lembra: suporte e aguarde. O tempo é o curador. O tempo organiza aquilo que no momento parece insuportável. A metáfora é clara. Não se costura uma ferida com a agulha ainda dentro dela. O sofrimento precisa de espaço para ser compreendido, elaborado e só então partilhado com quem pode realmente ajudar. Dividir a dor é valioso, mas apenas quando o coração encontra pessoas maduras o suficiente para acolher, não para explorar. O silêncio diante do próprio sofrimento não é negação, é estratégia. É a escolha de se permitir viver o processo com dignidade, antes de expor aquilo que ainda precisa ser curado. 7. Seus projetos espirituais ou experiências místicas. Há coisas que pertencem somente ao silêncio da alma. Compartilhar experiências espirituais ou vivências místicas em excesso pode parecer um gesto de abertura, mas muitas vezes resulta em julgamento, descrédito ou até profanação daquilo que deveria permanecer sagrado. Nem todos têm a maturidade para acolher o que transcende a lógica comum, e expor demais pode enfraquecer o significado dessas vivências. Epicteto dizia: a verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. Quando você compartilha naquilo que é íntimo, mas o faz em ambientes que não compreendem, corre o risco de transformar revelações em motivo de ironia ou desdém. Não é o conteúdo que perde valor, mas a forma como o olhar alheio o reduz. A psicologia mostra como experiências subjetivas, quando desconsideradas, podem ferir a autenticidade e enfraquecer a confiança interna. Por isso, preservar esse espaço é um ato de autocuidado e também de proteção daquilo que sustenta sua essência. O templo interior não se ergue na praça pública, mas no recolhimento silencioso. Assim como uma chama vacila quando exposta ao vento, mas se fortalece quando protegida, o que é espiritual floresce na intimidade e não na necessidade de aprovação externa. Guardar é respeitar, e respeitar é nutrir aquilo que verdadeiramente te sustenta. 8. Seus movimentos estratégicos contra adversários. Nada fragiliza mais um caminho do que anunciar os próprios passos antes da hora. Expor estratégias, revelar intenções ou antecipar movimentos a quem não deve saber é como entregar o mapa da própria fortaleza ao inimigo. O silêncio, nesse caso, não é apenas prudência, é sobrevivência. Sêneca nos lembra: a prudência é a mãe da segurança. Em qualquer disputa, seja ela profissional, emocional ou pessoal, a vulnerabilidade maior está em deixar claro demais o que se pretende. Muitas vezes, a ansiedade de provar força ou o desejo de reconhecimento imediato nos faz abrir portas que deveriam permanecer fechadas até o momento certo. A psicologia do conflito mostra que revelar estratégias prematuramente aumenta a chance de resistência externa e de sabotagem, mesmo que involuntária. Aquilo que ainda está em construção precisa de blindagem, não de exposição. O general que expõe seu plano antes da batalha já está derrotado, não pela força alheia, mas pela imprudência do próprio gesto. Assim também acontece na vida. A vitória muitas vezes não pertence ao mais forte, mas ao que sabe esperar e agir no tempo exato. O silêncio, nesse caso, não é ausência de voz, mas a proteção necessária para que cada passo seja dado com firmeza e não se perca no barulho das intenções reveladas. Guardar suas estratégias é cultivar o poder da surpresa e, sobretudo, proteger o que é vital para a sua jornada. Conclusão: o silêncio não é ausência,
mas a fortaleza que guarda a sua essência. Algumas verdades não precisam ser gritadas para existirem. Na realidade, são justamente aquelas que permanecem em silêncio que moldam com mais força o destino de uma vida. Ao longo deste caminho, vimos que nem todo segredo é peso. Muitos são sementes, e sementes só florescem quando estão protegidas. Sêneca nos lembra: ninguém pode tirar de você aquilo que você cala. Guardar certas partes de si não é sinal de medo, mas de sabedoria. É reconhecer que aquilo que é precioso não deve ser exposto a qualquer olhar, nem entregue a qualquer mão. Assim como o jardineiro protege a raiz antes que a árvore apareça, também nós precisamos cultivar o invisível antes de mostrar o que cresce. Marco Aurélio escreveu: fala apenas o necessário, e somente a quem merece ouvir. O silêncio, quando escolhido conscientemente, não isola, mas fortalece. Ele cria um espaço interior onde a mente encontra equilíbrio e onde nenhuma opinião externa pode penetrar. É nesse espaço protegido que a verdadeira força se constrói. A vida pede discernimento. O que você compartilha pode se tornar ponte ou armadilha. O silêncio estratégico, porém, não é retração, é autocuidado. É dizer: eu protejo aquilo que me sustenta. Assim como a água mais pura nasce guardada no subsolo, sua força também nasce do que você não expõe. E quando chega o momento certo, essa força emerge limpa, clara, impossível de ser corrompida. Se esta reflexão tocou você, lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações. Isso nos permite continuar juntos nessa caminhada de consciência e transformação. E se a ansiedade tem sido uma presença constante na sua vida, clique no primeiro link da descrição e baixe o e-book Ansiedade sob Controle. Ele pode ser um guia essencial para trazer clareza e calma ao seu cotidiano. No fim, a escolha é sempre sua: falar tudo e se perder no ruído, ou aprender a calar e encontrar poder naquilo que só você sabe guardar.